Seguimos com o SBT Meio-Dia, porque foi sepultado em Imbuia o prefeito assassinado com 2 tiros no peito. Pois é, Fernanda, e a gente vai ao vivo agora conversar com o Estevão, que acompanhou toda a situação ontem na cidade de Imbuia, e ele traz as últimas informações do caso pra gente. Conta pra gente as novidades, Estevão. Pois é, Sibeli, a gente esteve ontem lá em Imbuia, eu e o Marcos Fernandes estivemos lá desde cedo, acompanhamos todos os desdobramentos desse assassinato do prefeito João Schombach, de 59 anos. Ele foi atingido por 2 tiros enquanto saía, finalizava seu expediente da prefeitura na tarde de quarta-feira. João Schombach, de 59 anos, então foi assassinado e a polícia tem um suspeito, que é José Patrício, de 77 anos. Ele também é morador de Imbuia. A polícia trabalha ainda para saber qual foi a real motivação desse crime, mas combate aquela falsa polêmica que foi levantada por desavença política. A polícia disse que não foi por desavença política, que João Schombach e José Patrício detinham uma boa relação de amizade, mas tem a hipótese de que foi por causa de uma discussão em que a prefeitura havia pedido para uma rua que fica na propriedade de José Patrício ser alargada. João Schombach, então, foi alvejado com 2 tiros no peito, morreu na hora no lado da prefeitura. Ele, que já tinha uma carreira política grande em Imbuia, já foi vereador por 2 mandatos, também vice-prefeito, e desde 2016 ele era aí prefeito da cidade de Imbuia, que fica aqui na região do Alto Vale de Santa Catarina. O suspeito aí do crime está internado em estado grave na UTI do Hospital Regional de Rio do Sul. Ele foi encontrado, logo após o crime, foi encontrado aí no seu carro em uma propriedade com um fragmento de projétil na cabeça. Ele está em estado grave, de acordo com a assessoria do Hospital Regional de Rio do Sul. Sibeli, esse aí foi um acontecimento que chocou muito as pessoas de Imbuia. Os habitantes, os moradores da cidade eles eram muito bem queridos pelo prefeito. O prefeito tinha uma boa relação com todo mundo, um fato que chocou muito a comunidade daquela cidade. Agora, a prefeitura está em luto oficial de 3 dias e depois quem volta aí a comandar a prefeitura é Hamilton Machado, do Progressistas, vice-prefeito. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Estevão, pelas informações. A gente fala aqui do caso do prefeito de Imbuia, que foi assassinado com 2 tiros em frente à prefeitura. E agora, então, a gente tem a informação de que foi sepultado. E a pessoa que atirou nele, segue internada em estado grave, Hélio, porque depois do crime, ele ainda tentou contra a própria vida. Eu não lembro se a cidade de Imbuia é comarca. Se não for comarca, deve pertencer à comarca de... Essa é a cena do momento do... Esse é o momento em que o criminoso comete... O momento em que ele levou os tiros, Ele vai chegando ao lado da caminhonete, que é do próprio prefeito, E aí alguém chama no carro, quando ele vira, ele leva os 2 tiros, nesse momento, Ele leva os 2 disparos, aí ele tenta sair correndo, tenta escapar da situação. Certo. E aí já na outra... Ele que passou ali correndo, aí na outra câmera a gente já vê que ele não resiste aos ferimentos e acaba caindo ao lado da prefeitura. O prefeito ali é a vítima, Então ele sai para pedir socorro e acaba morrendo. O tiro foi na região da cabeça também. Então é o seguinte, o que é que leva a pessoa a matar o amigo dele? Pois é, conhecido do prefeito, Não foi por motivo político. Parceiro político, parceiro político, inclusive, do mesmo grupo político. Aí, a indenização... Essa era a briga por indenização, porque o alargamento da rua ia pegar parte do terreno, da propriedade dele. Isso quem vai explicar? As famílias vão explicar, os amigos vão explicar, porque o delegado já tomou depoimentos, mas não dá detalhes dos depoimentos que foram prestados até agora. Essa informação surgiu dos moradores da região que acompanhavam a situação, amigos dos 2, que já havia tido ameaça, e o atirador foi lá e cumpriu. Depois foi para casa de carro e em casa tentou o suicídio e está no hospital. Então o delegado está tocando um inquérito policial, que já está esclarecida a vítima. Agora a motivação. Ele vai ficar melhor? O atirador? Está em estado grave, ainda continua hospitalizado em Rio do Sul, 77 anos.
A linha de investigação da polícia, que já descarta briga política, seria de fato por conta de uma expansão na rua, em uma das ruas da cidade, que ocuparia um espaço de terra deste homem que cometeu o assassinato. E a cidade de Imbuia? Existiu um conflito entre os dois e ele foi até a prefeitura. As imagens mostram claramente o momento em que o prefeito sai do Paço Municipal, já depois de um dia final de expediente. Quando ele chega na caminhonete, ele é chamado pelo carro vizinho, uma pessoa que estava no carro estacionado. Estava aguardando, Estava aguardando lá, e o que mostra que o crime foi planejado. Provavelmente o prefeito reconheceu a pessoa, porque eles eram amigos, foi conversar. No momento em que ele se vira, coloca a imagem no ar para mim, no momento em que ele se vira, ele acaba sofrendo os 2 tiros e aí não resiste e morre. 2 tiros no peito, velho. Foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa, um amigo dele chama para conversar. Ô, fulano. Aí ele vai no carro e pum, pum. 2 tiros, né? 2 tiros. 2 tiros. E na região da cabeça. Do peito, velho. Aliás, do peito. 2 tiros no peito. O outro é que foi que atirou na própria cabeça. Isso. Né? E aí o momento em que ele cai, ó, tenta correr, não resiste aos ferimentos e acaba, infelizmente, morrendo ali mesmo. Se ele fica dentro do carro e pede socorro, tá certo? Já não teria hemorragia. Não teria, a hemorragia deu e matou porque ele saiu do lugar e andou correndo. Imagina, muito bem. Você toma 2 tiros e sai correndo. Se ele fica parado e pede socorro para alguém ali, ele poderia ter sobrevivido. A polícia... Então não dá para entender. Eu conheço a Piúna, conheço bem a Piúna. Imbuia. Aliás, Imbuia. É uma cidade muito legal, povo muito bom. 5.000 habitantes e que está chocada ainda com a morte do prefeito. A polícia investiga. Qualquer nova informação a gente traz aqui no SBT Meio Dia.